Tá tudo certo? Tudo certo. Tá, bacana. Então, o tema dessa palestra é gestão financeira para pequenas empresas em tempos de crise, né? E rapidamente o que eu faço, né, para dar um contexto, eu sou consultor de gestão financeira para pequenas empresas e nos últimos anos eu tive o prazer de prestar consultoria para algumas empresas no Brasil. Eu trabalho remotamente, né? Então, eu atendo os meus clientes quase que 100% via Zoom. E os meus clientes me encontram através do YouTube e isso me deu a possibilidade de trabalhar com empresas realmente de outros estados, desde lá do norte até São Paulo, Rio de Janeiro, e eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, ajudando realmente essas empresas. E por que eu fui para a gestão financeira, né? Por que eu ajudo pequenas empresas com essa parte? Porque eu acredito que é o principal fator que responsável por converter faturamento em lucro, né? Toda empresa precisa de dois pilares para lucrar, para gerar lucro. O primeiro deles é venda, né? E o segundo é a gestão financeira. Se você não tem gestão financeira, você vende muito, trabalha muito, se esforça muito e no final do mês acaba não sobrando, né? Só para dar um pouquinho do conceito, né? Na verdade, já me adiantei um pouco. O meu principal canal é o meu canal no YouTube, né? Hoje ele conta com aproximadamente 65 mil inscritos e 1.900.000 visualizações. E eu comecei, na verdade, o meu canal no YouTube publicando conteúdos sobre coisas que sobre ideias que eu tinha, coisas que eu vi errado em outras empresas, simplesmente sem nenhum método assim, simplesmente publicando, ensinando a fazer um plano de negócio, a calcular a margem de lucro, por aí vai. E aí o canal foi crescendo, as pessoas começaram a entrar em contato comigo, pedindo ajuda, né, nas empresas, e foi aí que surgiu justamente a consultoria financeira, que é o que eu faço hoje, né? Os meus clientes vêm do canal do YouTube, são inscritos ou espectadores do canal. E nessa breve apresentação eu quero compartilhar com vocês não o que eu ensino para os meus clientes, mas o que eu aprendi com os meus clientes. Muitas vezes os clientes me contratam querendo que eu ensine algumas coisas, mas sem nenhuma exceção, eu sempre aprendo mais com os meus clientes do que eu acabo ensinando para eles, dificuldades que eles têm, maneiras que eles veem o negócio, ou a maneira como eles pensam o negócio. É muito diferente da universidade, muito diferente do que está nos livros, e eu aprendi muito, aprendo até hoje muito com os meus clientes, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Antes de passar realmente para o conteúdo, eu vou falar sobre os efeitos, né, da Covid-19 nas empresas. E um dado muito importante que eu encontrei do IBGE, olha só, muitas pessoas acham que o coronavírus pegou todas as empresas de maneira igual. Só que o IBGE fez uma pesquisa e ele descobriu que 34% das empresas indicam diminuição nas vendas ou nos serviços comercializados. E olha só que interessante, 28% das empresas indicam aumento das vendas ou dos serviços comercializados. Então, a conclusão que a gente pode chegar disso é que o consumo, em sua maioria, não desapareceu. Ele simplesmente migrou de um canal, do canal físico para o canal digital, ou de um modelo de negócio específico para outro modelo de negócio específico, né? Então, é isso que esse tipo de informação entrega para a gente. Outra informação é que quase 39% das empresas indicam dificuldades para realizar os pagamentos de rotina, os pagamentos do dia a dia. E quase 10% indicam facilidade para realizar os pagamentos, ou seja, aqui a gente não vê exatamente o mesmo número de antes, né? O número de antes estava quase parecido, né? Esse tem um pouquinho mais de discrepância, justamente pela escassez, né, de moedas circulando, né, na economia, né? As pessoas têm medo de investir, têm medo de gastar, e aí essa cadeia acaba fazendo com que as pessoas tenham dinheiro nas contas, mas acabam tendo medo de investir, medo justamente da incerteza. E, por fim, esse número é péssimo, né? 716 mil empresas fecharam as portas no Brasil desde o início da pandemia. Nem todas essas 716 mil empresas foram em função da pandemia, né? Algumas iam fechar de qualquer maneira, outras
enfim, tinham problemas financeiros, outras já tinham problemas comerciais, né? Mas o IBGE fez essa pesquisa e conseguiu diferenciar, né? Empresas que fecharam por outros motivos, e a gente está vendo aqui na tela, e empresas que alegam ter fechado por conta realmente da pandemia. E, de longe, as mais afetadas são pequenas empresas, justamente as empresas que eu trabalho, empresas com até 30, até 50 funcionários, né? Essas foram, de longe, as mais afetadas. Agora, um ponto que eu falo sempre na consultoria, falo sempre dos meus vídeos, dos meus materiais, é que o imprevisível é previsível quando se trata de empresa. Eu já vi aqui diversos empresários muito competentes aqui da cidade e vocês devem ter visto isso ou administram a empresa de vocês provavelmente com um conceito parecido desse. Esse daqui é o PIB brasileiro nos últimos 24 anos, né? Então, cada setinha vermelha que eu estou indicando aqui na tela é uma queda muito brusca do PIB, né? Então, a gente teve uma em 99, 2002, 2004, 2009, aquela crise que ocorreu nos Estados Unidos, 2016, o impeachment da Dilma e agora 2020 com o coronavírus, né? A gente ainda está descobrindo os efeitos que a pandemia vai ter no PIB, mas a gente já consegue ver uma prévia ali dos efeitos, né? E por que eu digo que o imprevisível é previsível, né? Porque muitas empresas dizem, nossa, a pandemia pegou de surpresa, minha empresa está mal, por conta da pandemia. Eu acredito, realmente, a pandemia está castigando seriamente várias empresas, né? Um restaurante que fica 30 dias fechado, 60 dias fechado, realmente não tem como prever isso, né? Porém, o que eu percebo que os meus clientes, os mais, enfim, que tem a empresa mais saudável, né, do ponto de vista financeiro, são aqueles clientes que são conservadores nos investimentos. A gente costuma dizer que não dão o passo maior do que a perna, né, justamente por conta ou por um histórico de, talvez lá no passado, de hiperinflação, talvez lá no passado de o dólar a R$ 10, por exemplo, ou um dólar muito alto, como a gente tem hoje, é mais de 5,50. Então, o que a gente pode ver é que o imprevisível, que as crises elas vão acontecer, né? Mais ou menos de 4 em 4 anos, se a gente fizer uma média, vai acontecer uma crise, ou vai acontecer uma grande queda no PIB, que pode impactar especificamente pequenas empresas. Então, a gente já pode prever que nos próximos 4 anos, provavelmente vai acontecer algo, uma queda muito grande no PIB, uma retração na economia, e nós, como empresários, precisamos estar sempre preparados. Nós não podemos fazer com que as nossas empresas sejam lucrativas ou sejam ou funcione só com um vento a favor. A gente tem que ser resiliente para que a empresa sobreviva mesmo em tempos de crise. Agora eu vou falar sobre como quebrar uma empresa, né? A maioria dos vídeos, dos consultores, dos livros falam sobre como dobrar os lucros ou coisas do tipo, mas para a gente entender isso, a gente precisa entender como se quebra uma empresa, né? E aí aqui eu montei uma história bem simples, que não foi baseada em uma pessoa ou em um empresário. É uma coleção de erros ou uma coleção de histórias que eu escuto ao longo do tempo. Então eu vou resumir bem ela. O empresário estava há muito tempo querendo abrir uma empresa e identificou uma oportunidade de negócio na cidade, uma hamburgueria, por exemplo. E o empresário montou, todo empresário faz esse tipo de conta, né? Eu chamo de equação do lucro, né? Que é essas 4 continhas básicas. Se eu vender 15 mil, tiver 5 mil de gasto fixo, 7 mil de gasto variável, meu lucro vai ser 3 mil, por exemplo, né? Todo empresário faz esse tipo de conta e esse empresário fictício que eu estou contando a história, depois de muita pesquisa, o empresário finalmente decidiu iniciar as atividades. E logo no primeiro mês, um sucesso. O faturamento foi maior, muito maior do que o planejado, literalmente brotou dinheiro na conta da empresa. O empresário está completamente feliz com o sucesso, por estar tendo tão esperado sucesso, né? Ele pensa, não é tão difícil quanto me falavam abrir empresa, não é tão difícil quanto falavam administrar uma empresa. Logo no 4º mês, o faturamento que ele tinha planejado que deveria ser 15 mil, foi para 40 mil. Nesse ponto, o empresário acredita que tem o toque de Midas. Tudo que ele toca vira ouro, né? O lucro projetado inicial era cerca de 3 mil reais,
porém ele olha no saldo bancário, tem mais de 30 mil reais na conta. Ele pensa, algo de muito certo está acontecendo na minha empresa. Eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa de muito certo está acontecendo aqui. No quinto mês da operação, o empresário já trocou o Volkswagen ano 99 que ele tinha por um novíssimo carro, um lançamento, com funções que ele nem sabe ao certo para que serve. Mas a frase que ele utilizou para justificar essa troca foi a seguinte: carro antigo, quando começa a dar problema, não adianta, tem que trocar mesmo. Pelo novo carro foi dado uma entrada de cerca de 35 mil reais, boa parte desse dinheiro ele já tinha em conta, né? E outra parte acabou entrando já. E os outros 35 mil reais o empresário parcelou em 48 vezes. É uma parcela que cabe no bolso do empresário, afinal de contas ele está tendo muito sucesso, né? Então, com o passar do tempo, no sexto mês, esse empresário decide que é hora de dar o próximo passo em termos de qualidade de vida e ele resolve instalar uma piscina em casa. Ele nem gosta tanto assim de piscina, mas é o que os empresários de sucesso fazem, não é? Instalam uma piscina ou fazem melhorias nas casas, né? No sétimo mês, ele precisa entrar no cheque especial do banco. Não é muita coisa, cerca de 5 mil reais com juro a 8% ao mês. Ele pensa, não tem problema nenhum. É só uma falta momentânea de capital de giro, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. No oitavo mês da operação, o imprevisível acontece. Um novo concorrente inicia as atividades bem em frente à hamburgueria desse nosso empresário. O empresário pensa, tudo bem, eu tenho toque de Midas, eu sei o que eu estou fazendo, os meus clientes adoram o meu produto. No nono mês de operação, mais um imprevisto acontece. O governador do estado decreta o lockdown por conta da pandemia do novo coronavírus. Um desastre para esse empresário. Ele passa os próximos 45 dias fechado e a receita desaba. As contas continuam chegando e para conseguir pagar os boletos, ele recorre novamente ao cheque especial, novamente 8% ao mês. No décimo mês, o gerente do banco liga para o empresário e ele não liga para comprar o hambúrguer, ele liga para informar que a conta estourou, que não tem mais crédito. Além disso, cada dia que passa, a bola de neve acaba ficando maior e maior e maior. No décimo primeiro mês, os seus principais fornecedores já não aceitam mais vender a prazo para o empresário, por conta de ele já estar endividado. E para continuar tocando a operação, o empresário é obrigado a comprar os seus insumos no mercado. Mais ou menos, cerca de uns 30% mais caro se comparado com o fornecedor. O fato dele ser obrigado a mudar para o mercado faz com que as margens que ele tinha desapareçam e a qualidade do produto caia bastante. Bom, o empresário literalmente está vendendo almoço para comprar a janta, está trocando 6 por meia dúzia nessa altura do campeonato. E aí, quais seriam as opções para resolver essa situação? Devolver a piscina? Impossível. Já foi instalada, vai custar mais para tirar do que custou para instalar a piscina. Então, fora de questão. Vender o carro? Não, é impossível. O que os outros vão falar, né? Eu acabei de comprar, todo mundo me elogiou quando eu comprei o carro, agora vou vender, o que os outros vão falar, né? Aumentar os preços dos produtos para aumentar a margem, né? Impossível. Os concorrentes, entre aspas, desleais, vendem barato demais. Eu não sei como é que eles vendem tão barato. O meu custo é para produzir isso, eles estão vendendo a isso, né? Então, o próximo passo é reduzir os gastos fixos da empresa. Também impossível. Os funcionários nem carteira assinada têm, para economizar, não tem mais de onde tirar. Bom, geralmente o que o empresário que está nessa situação faz? Procura um consultor. Lógico, o consultor vai me orientar sobre como resolver esse problema e ainda assim continuar com o carro e continuar com a piscina, né? Bom, para resumir, no 12º mês de operação, o governador do estado decreta mais 30 dias de lockdown e agora definitivamente as vendas desaparecem. Infelizmente é o fim para mais uma empresa brasileira, né? E agora a pergunta que eu faço, em qual categoria essa empresa que eu acabei de contar a história se encaixa? Na categoria de empresas que fecharam por outros motivos ou de uma empresa que fechou por conta da pandemia? Essa empresa fictícia que eu dei o exemplo, ela fechou na pandemia, mas eu arrisco dizer que ela não fechou por conta da pandemia. Teve uma série de equívocos que ocorreram no passado que culminaram com o fechamento da empresa, infelizmente, na pandemia. É bem triste isso realmente, mas acabou a empresa ali. E agora eu vou falar sobre como reduzir drasticamente o risco de falência de uma empresa. Então, a gente entendeu os efeitos
da pandemia nas empresas, e realmente muita empresa está sofrendo, mesmo empresas que estavam acertando, que estavam indo muito bem, estão sofrendo nessa pandemia, mas agora a gente viu uma história de diversas empresas, a grande maioria das empresas que fecham por um dos erros que eu acabei de contar nessa história, e agora eu vou passar para uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Sobre como reduzir drasticamente o risco de falência de qualquer empresa, seja em pandemia ou seja fora da pandemia. Esse é o principal ponto que eu aprendi com os meus clientes, né? Para não entrar em margem de lucro, balanço patrimonial, demonstrativo, contabilidade, nem nada disso, vou passar 2 pontos muito simples de entender, que tem a ver com teorias de contabilidade, de administração, de economia, mas que são muito simples de entender. Primeiro, não confundir o dinheiro com lucro, e segundo, saber o índice de liquidez da empresa. O primeiro ponto é não confundir o dinheiro com lucro, né? Vamos imaginar essa empresa que teve 3 operações. Ela só fez 3 movimentos, só teve 3 eventos na empresa ao longo de 90 dias. Em janeiro, a empresa comprou uma mercadoria por R$500, e aí geralmente eu pergunto para os meus clientes, né, nas primeiras reuniões, essa empresa teve lucro ou prejuízo em janeiro? Aí geralmente o cliente fala, não, teve prejuízo, saiu R$500 da empresa. Não, tudo bem. E aí, em janeiro, essa empresa vendeu a mercadoria à vista por R$1.000. Ela teve lucro ou prejuízo? Pô, teve lucro, R$1.000, né? Lógico, entrou R$1.000 no caixa, né? Em março, teve lucro ou prejuízo? Teve um prejuízo de 60. É exatamente esse o problema, ou esse o erro, que o empresário que acaba se confundindo, acaba confundindo dinheiro com resultado, acaba cometendo. Ele confunde o dinheiro que entra com o lucro. Então, quando o empresário comete esse erro, ele vendeu R$1.000, por exemplo, em fevereiro, e ele vai fazer uma melhoria na qualidade de vida dele, vai fazer um grande investimento, porque afinal de contas entrou R$1.000 e esse dinheiro é dele, certo? Errado, não é dele. Na verdade, precisamos ter o regime de competência para a gente apurar realmente qual é o resultado da empresa. Então, em janeiro, na verdade, o que a gente deve fazer é colocar tudo no mesmo período de tempo, que é o período de tempo da venda, né? Quando a gente vendeu a mercadoria por R$1.000, nós precisamos puxar essa informação e colocar em fevereiro. R$500 de compra de mercadoria, R$1.000 de venda, R$60 de imposto. Então, o resultado de fato dessa empresa foi R$440. Isso significa que dá para gastar os 400? Depende. Você precisa expandir a empresa, expandir a operação, melhorar constantemente para inibir que outros futuros concorrentes entrem nesse mercado. Você precisa ficar cada vez mais eficiente, né? Então, esse é um erro que muitos empresários cometem, o erro básico, né? Inclusive, o nosso empresário, dono da hamburgueria, cometeu esse erro, ele confundiu o dinheiro que entrou no caixa como resultado, não era, né? Se ele soubesse disso, provavelmente não teria comprado o carro e provavelmente não teria feito uma piscina, né? E o próximo índice, esse índice de liquidez, parece um pouco complicado, mas é muito simples, na verdade. Não precisa de nenhum contador, não precisa de nenhum software caro, não precisa de nenhuma habilidade especial para entender isso. A única coisa que você precisa é fazer uma conta de soma e outra de divisão. Só isso. De um lado, a gente tem tudo que a empresa tem, a gente chama de ativo circulante, né? Então, dinheiro, o estoque e o contas a receber. A gente coloca tudo de um lado e faz um somatório. Esse exemplo deu R$25.000. E do outro lado, a gente coloca tudo que a empresa deve. Então, contas a pagar para fornecedores, despesas gerais e administrativas, como salário, água, luz, telefone e por aí vai. E a gente soma tudo isso. Então, se você pegar um papel, um guardanapo, você faz essa conta e consegue fazer essa análise e consegue evitar que a sua empresa fique numa situação ruim, né? Então, como é que é essa conta? A gente divide o 25.000 por 15.000. Então, o resultado deu 1,67. O que isso significa? O índice considerado aceitável de liquidez, isso não é nenhuma regra minha, o mercado em geral acaba usando essa regra, né? O mercado financeiro é de 2, ou seja, você tem que ter R$2 de ativos circulantes do lado esquerdo para cada R$1 de dívida que você tem na sua empresa. Essa é uma regra para a sua empresa estar segura no curto prazo, né? Não é a única, mas é uma das leituras que a gente pode fazer. Então, quanto deveria ser? Quanto a gente deveria ter nesse lado esquerdo? Nós deveríamos ter em torno de R$30.000 para que do lado direito nós
tenhamos 15 mil reais e essa divisão dê igual a 2. Isso significa que mesmo se a empresa tiver uma baixa nas vendas, ou mesmo se a empresa passar por algum apuro, questão de 15 dias, 20 dias, ou até mesmo uns 30 dias, ele vai conseguir continuar pagando as contas, vai continuar vai continuar tocando o negócio, e o risco dessa empresa quebrar, quando ele tem um índice de liquidez igual a 2, é baixíssimo. Pode acontecer, lógico, né? Mas se você ficar atento a esse número, pelo menos 2, se mais, melhor, né? Mas pelo menos 2, isso é ótimo, isso elimina muito o risco da empresa. Eu já trabalhei com empresas que no primeiro dia de consultoria, a gente fez esse cálculo e o número que deu aqui não deu 2, foi tipo 0,3. Ou seja, a empresa estava há dias mesmo de quebrar, dias de quebrar. Se atrasasse um boleto, se não entrasse uma venda, pronto, a empresa já poderia ficar bem mais séria do que estava, né? Então, esse é uma continha bem simples, tá? Mas ajuda muito o empresário equilibrar o risco do negócio, tá bom? E aí fica a pergunta, né? Entendi, né? Isso aí não é tão complicado, mas e quando é que eu compro a piscina mesmo? Quando é que eu boto a piscina em casa? Quando é que eu compro o carro? Ao final de contas, a gente tem empresas, a gente investe tanto tempo e esforço para comprar mais qualidade de vida, para que a gente consiga dar mais conforto para a nossa família. Bom, o que eu geralmente recomendo é que a piscina, o carro ou qualquer outra melhoria na qualidade de vida que deve ser feita, seja feita, mas sem prejudicar esse número, esse índice de liquidez de pelo menos 2. Se você tiver que tirar dinheiro da empresa e esse número ficar abaixo de 2 para comprar, para fazer uma melhoria na sua qualidade de vida, não é hora de fazer. Porque você vai conseguir comprar o item, vai conseguir fazer uma melhoria na qualidade de vida, mas amanhã você vai dar um passo para frente e depois, alguns meses, vai dar 20 passos para trás. Isso causa muita dor, muito sofrimento. Eu vejo, às vezes o pessoal procura ajuda e a empresa já está muito endividada, não tem mais muito o que fazer. Então, cuide do índice de liquidez da sua empresa, administre bem a sua empresa, entenda que dinheiro é diferente de lucro e, principalmente, entenda que daqui 4 anos provavelmente vai ter uma nova crise e você tem que estar preparado, você tem que estar com as finanças em dia, você tem que estar com a empresa saudável, tá bom? E aí eu deixo uma frase que eu adoro, todos os dias eu levo ela comigo, que nada é difícil se for dividido em pequenas partes, do Henry Ford, do fundador da Ford Motor Company. Pessoal, foi um grande prazer falar com vocês, tá? E uma grande responsabilidade falar 20 e poucos minutos para uma plateia tão seleta quanto vocês. Obrigado pelo convite, César, e obrigado, Gert, e todos que me ouviram nesse tempo.